Deus continue nos abençoando nesta noite. Presença de Deus. Convido vocês para nós ler a palavra de Deus nas epístolas do apóstolo São João, capítulo 5. Vamos ler aqui a porção da palavra. Aproveitar a oportunidade que estamos reunidos. Vamos ouvir Deus falando com nós, né? Já se alegramos na presença de Deus através dos hinos. Agora vamos ouvir a palavra. Epístolas do apóstolo São João, capítulo 5. Todos acharam? Vamos ler então. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Coisa boa, né? Os mandamentos de Deus não ser pesado. Não é pesado para o cristão, né? Nós temos prazer em obedecer os mandamentos de Deus, né? Verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A vitória que vence o mundo, né? Verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. Amém? Senhor Deus, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui na sua presença. Agora pedimos a ti, Senhor, fala com nós através da sua palavra. Senhor, que não haja nenhuma interpretação no que o Senhor disse, no que o profeta falou, mas que haja, meu Deus, aquela linha original da palavra para nós ouvir nesta hora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós amamos o Senhor. Amamos nossos irmãos, como diz a palavra aqui. Senhor, toma o controle das nossas vidas, das nossas intenções, do nosso sentimento, de tudo. E pedimos a Ti nos abençoar de uma maneira especial, no santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. É muito usado essa escritura que nós lemos para falar sobre as três etapas da graça. Só que não é disso que vamos falar nesta noite, embora passaremos alguma coisa por isso, mas vamos falar sobre os três estágios de Deus, com o povo, com as pessoas, aquilo que Deus
fez. O significado da palavra estágio, resumindo, é uma situação transitória, aquilo que vai passando, né? E também é uma etapa de trabalho, começa e termina. João, ele foi muito claro em falar aqui no verso 7 sobre os que testificam, né, no céu, os três que testificam no céu. O Pai, sabemos que o Pai, quem é? Quem sabe quem é que é o Pai que está no céu? O Espírito Santo. Quem sabe o que é a palavra? É o Espírito Santo também, não é? O Pai é o Espírito Santo, a palavra é o Espírito Santo, e estamos vendo aqui, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então, esses três são um. Foi isso que nós lemos, não foi? Esses três são um. Agora, aqui na terra também, três são os que testificam na terra. O Espírito, que é o Espírito Santo. A água, que é o batismo. E o sangue, que é a santificação. E esses três, eles concordam naquele um que nós vimos, que são três que testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E a água, o Espírito, a água e o sangue, eles concordam nesse um que está no céu. E este um é o mesmo de Apocalipse 4, do trono, aquele que João viu, né? João viu um trono e viu um assentado no trono. E esse que estava sentado no trono foi exatamente esse que derramou o sangue e a água. Aonde está escrito isso? São João 19, 34. Que quando ele estava na cruz, ele foi furado pela lança romana, e do seu lado saiu água e sangue. E essa água e sangue, ela desceu para a terra. E esse que João viu em Apocalipse 4, que estava sobre o trono, então sobre Apocalipse 5, ele estava sobre o trono, mas já tinha um livro na sua destra, do seu lado direito. E esse livro, ele estava selado com 7 selos. E ninguém era digno de olhar para o livro, ou de desatar os selos, nem de ler o livro, e mais ainda, nem de olhar para o livro. Então, quando João chorou, então ele viu, sabe o quê? Um leão. Ele ouviu o ancião sair e dizer: não chore, João, eis o leão da tribo de Judá. E João se virou para ver o leão, ele não viu o leão, mas viu um cordeiro, como havia sido morto antes da fundação do mundo. Na mensagem dos selos, é o intervalo, que é chamado a brecha, o intervalo dos selos. Mombrana disse que não foi um ser humano que veio lá. Ali veio esse cordeiro, que era o Cordeiro de Deus, o mesmo que João Batista apontou no capítulo 1, verso 39 de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus. Esse cordeiro que veio, como havia sido morto antes da fundação do mundo, o irmão Brana disse ali, não foi Santa Cecília, nem um outro tipo de santo, mas foi o próprio Jesus demonstrando, vindo da eternidade, demonstrando o que havia sido,
vamos dizer assim, o que tinha acontecido lá na eternidade. Então ele trouxe para dentro do tempo aquela batalha. E o bom é saber o porquê que aconteceu aquela batalha lá na eternidade. Teve um porquê. Ninguém briga, vamos dizer, não existe guerra, a não ser que haja uma finalidade para acontecer aquela guerra. Toda guerra, ela tem uma finalidade, por que está acontecendo, ou por que acontece aquela guerra. Existe vamos dizer assim, um interesse de poder, de possuir os bens um do outro, ou de fama, ou alguma coisa. Você vê que tem lá que os dois estão focando, que um quer tomar do outro. E a guerra espiritual, a guerra que deu entre Deus e o diabo, de acordo com como está em Apocalipse 12, ela aconteceu por quê? Por causa da abertura do livro, que é a Bíblia. A briga foi porque o livro estava fechado e não tinha ninguém. Leia 5 de Apocalipse, você vai ver. Não tinha ninguém digno de desatar os selos, de abrir o livro, de ler o livro e nem de olhar para o livro. Então João chorou. João tinha um motivo para chorar. Por que ele chorou? Porque se não é um livro. Acontece que diz o profeta na mensagem de intervalo, que até o nome de João estava representado no livro aqui, dele chorou. Porque se esse livro não fosse aberto, o nome dele não seria revelado na noiva. E o seu nome, o meu nome, o nome da noiva, está todo representado nesse livro aqui, que é a Bíblia. Adão perdeu o direito lá no começo, lá no Éden, ele perdeu o direito, o título. Então, por isso que o livro não pôde ficar nas mãos do diabo, mas teve que voltar para as mãos do dono original, que é o Senhor Jesus, é Deus. Então, quando ele estava ali, porque foi fechado lá no Éden, então ele ficou selado, quer dizer que ninguém podia abrir nem ler. Por que não podia ler? 1853 anos, será que a Bíblia não era lida? Sim, de Éfeso até a era de Filadélfia, passaram-se 1853 anos, todo mundo lia a Bíblia, e todo mundo lê a Bíblia, porém de uma maneira cega, sem obter o significado da palavra, porque havia uma promessa para os últimos tempos, no qual nós vivemos, para a era de Laodiceia, Apocalipse 10, 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. Porque a Bíblia vem relatando as coisas. Você vê, Amós 3,7 diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas, sem declarar. Quando você pega e desce para o Novo Testamento, Atos 3:21, Pedro, inspirado, disse: é necessário que o céu contenha, até o tempo da restauração de tudo, pela qual Deus falou pela boca dos santos profetas desde o princípio. Nós vivemos numa manifestação da palavra falada de Deus, irmãos. Nós vivemos num tempo que
estamos vendo os cumprimentos da palavra de Deus. Vocês entendem? Porque há uma profecia que fala ao nosso respeito. E nenhuma profecia ela passa sem se cumprir. Quando é Deus que fala. Agora o diabo é mentiroso, mas quando Deus fala, todo se cumpre. Apocalipse diz que Deus haveria de ter uma noiva na face da terra. Eu disse esses dias que, mesmo antes de você nascer, 2000 anos atrás, de 2000 anos atrás, gente, ou quase 2000 anos atrás, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Deus já havia mostrado a João, lá na ilha de Pátmos, você. E cada irmão, depois ele veio e mostrou ao profeta. Leia a mensagem escolhendo uma noiva. Mostrou ao profeta. Mas a noiva do Senhor Jesus, bem vestida, que é vestida com a palavra, com a mensagem. Essa é a noiva verdadeira. Mombrano desanimou lá, você vê que ele desanimou, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e lutei, batalhei, gastei minha vida, e agora eu vou apresentar a Jesus uma coisa como essa? Ele desanimou, mas daí a voz veio e disse, agora vai passar a noiva verdadeira. Toda pessoa bem vestida, bem alinhada, e aí vinha vindo marchando, uma atrás do outro, em fila. Essa é a noiva verdadeira. Mas ele disse que tinha uma noiva que era dirigida por uma bruxa, que é o espírito errados, doutrinas erradas. Como o irmão Brana disse, quando chegaram e cobraram o irmão Brana por aqueles que estavam tocando, cabelo comprido, a mulher quase de minissaia, ali tocando no púlpito, cabelo comprido, e outros de um jeito, outros do outro, e tocando e cantando. E eu chegaram e disseram, irmão, daí essa gente aí, como é que pode? Se escandalizaram. Você diz que é isso, você diz que é aquilo, e você fala isso e fala aquilo, e essa gente aí? O profeta, deixa eles. Ele até disse que aquela mulher tinha ela era bebê, recém que ela tinha chegado na mensagem, mas ela tinha um espírito bom. Assim, na medida do tempo, ela ia se corrigir e ia se enquadrar. Né? E daí disse que os outros, o Mombrão disse, eles estão só tocando, eles não estão pregando. A música, ele não vai levar ninguém para o inferno. Mas se sair uma doutrina errada daqui, isso sim leva a pessoa para o inferno. O que leva a pessoa para o inferno é uma doutrina errada. Não é a música, não é o que está cantando, não é o que está tocando ali. É o que está ensinando a doutrina errada que leva para o inferno. Vocês estão entendendo? Então, quando a pessoa ouve uma doutrina errada e concebe aquilo, daí que é o problema. Porque cada um de nós devemos responder pelos nossos próprios atos. Agora, cada um de nós devemos responder pela doutrina certa ou errada que nós ouvimos e colocamos em prática. Vocês estão entendendo, irmão? Então Deus tem a sua mensagem, Deus tem a sua doutrina na terra, para que as pessoas se enquadrem, para que as pessoas vivam aquilo que elas aprenderam corretamente vindo de Deus. Então, esses três que testificavam no céu, veja bem, o Pai, a palavra, o Pai e a palavra. Que coisa, você está prestando atenção? Não sei se vocês estão captando o que a mensagem está dizendo.
Olha, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Porque tanto o Pai é o Espírito Santo, o Pai de Jesus não é o Espírito Santo? É ou não é? A Palavra não é o Espírito Santo? Aonde se encontra escrito isso aí? São João 6,63. A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 4,24 diz: Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, a palavra é espírito. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então ele fecha o ciclo, é a mesma coisa. Tanto, se eu disser Pai, se eu disser Palavra, se eu disser Espírito Santo, estou falando de uma só pessoa. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, né? Agora, a linha métrica de Deus para nós é Deus em Cristo. Agora, Deus em Cristo, quer dizer, um corpo ungido para Deus morar. Deus em Cristo. Agora, como se entende Deus em Cristo? Irmãos, é o corpo chamado Jesus, Deus morando nesse corpo. O Espírito, o grande Espírito que enche os céus e a terra, morando nesse corpo chamado Jesus, fazendo as obras, o Pai fazendo as obras através do Filho, daquele corpo. Vocês estão compreendendo? 1 Coríntios 5, versículo 19, está escrito assim, ó, que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Porque não existe outra maneira de Deus reconciliar se ele não tivesse um corpo, porque um espírito não se vê. Um espírito não sangra. Por isso que o irmão Branham fala das três vindas de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele veio num corpo, o Emanuel, num corpo, para sangrar, para redimir, para derramar seu sangue, para nos remir. Primeira vinda. Deus homem, caminhando com nós, andando com nós, vivendo com nós. Comeu, o profeta chega dizendo assim, ó, comeu carne humana, vestiu roupa humana, conversou como um humano, viveu como um humano, chorou como um bebê, brincou como um menino, agiu como um jovem, mas sempre houve uma maturidade naquela pessoa chamada Jesus. Vocês estão entendendo? Então, ele veio para reconciliar o mundo. Que mundo? Os homens, as pessoas. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então não ficou nenhum fora. Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, foi necessário Deus em Cristo para reconciliar a humanidade para com Ele. E se Deus estava em Cristo, Colossenses 2:9 diz que nele, naquele corpo frágil, que cansou, que dormiu, que sofreu dor, que andou, sofreu fome, agiu como um ser humano, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade estava ali. Quando a plenitude da divindade habitou sobre ele, então ele teve a ousadia de falar. Mateus 28:18, se eu não estou enganado, o 20 por ali, nós encontramos que ele disse, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo. Então não ficou nem
um pouquinho de poder para um outro Deus, fora ou separado desse frágil homem humano que estava ali, chamado Jesus. Todo o poder estava nele. Vocês estão entendendo? Agora ele falou lá e disse: eu e meu Pai viremos e fazemos morada em vós. Não foi isso que ele falou em São João? Viemos e faremos morada em vós. Eu e meu Pai viemos e faremos morada em vós. E agora como se entende isso? Acontece que era, quando ele chegou aqui, a segunda etapa do ministério de Jesus aqui, foi Cristo na igreja, Deus em Cristo e Cristo na igreja. Foi ou não? E Cristo na igreja, 50 dias depois da sua ressurreição, da sua morte, sepultura e ressurreição, você encontra Atos 2, que ele voltou em Pentecoste. Estamos falando dos 3 estágios de Deus. Primeiro, Deus em Cristo, né? Nós já vimos. Agora, Cristo na igreja. Ele esteve em Pentecostes 50 dias depois da sua morte, sepultura e ressurreição. Então ele voltou. Não naquele corpo físico, mas com o nome que ele se declarou em São João, ou melhor, em Atos capítulo 9, que ele se declarou para Paulo: eu sou Jesus quem tu persegue. Foi isso que ele falou? Atos 9. Esse eu sou Jesus quem tu persegue, Paulo viu como uma luz muito forte que cegou ele. Agora, quando aquela luz que estava lá em Paulo foi a mesma que desceu lá em Pentecostes, repartido na cabeça de cada um. Esse Jesus que se apresentou para Paulo, ele veio, que foi Deus em Cristo, Cristo na igreja. Então ele veio para morar na igreja, nos seus filhos, nas suas filhas, naqueles que receberam ele como Salvador. Então ele veio para morar, porque daí ele voltou a ser Deus novamente, como ele estava lá no princípio, pairando sobre as águas, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1. E aquele Espírito de Deus, o irmão Branham ensina isso para nós, que foi chamado de Logos. E para uma melhor palavra, Logos, para nós entender melhor, chama-se teofania, que a palavra teofania significa um corpo humano num estado glorificado. Vocês estão compreendendo? Num estado glorificado. Por isso que Paulo teve a ousadia de dizer assim, ó: nós um dia teremos o nosso corpo glorioso, como o seu corpo é glorioso. Então, veremos ele face a face e veremos como ele é. Um corpo glorioso ele tem, nós teremos, então veremos ele face a face como ele é. Por isso que o escravo que ele disse, quando perguntaram para ele, depois que ele se converteu, né? Se converteu, aceitou Jesus, se converteu, e daí perguntaram para o escravo, que ele, qual é a recompensa que você quer quando você chegar lá? Ele disse: eu não quero recompensa nenhuma. Você não quer um manto? Eu não quero manto, nem recompensa nenhuma. O que você quer então? Olha, eu quero só entrar lá e ficar olhando só para ele por milhões de anos. Não precisa mais nada, né? Que coisa, não precisa mais nada, é só entrar lá, ficar olhando para ele por milhões de anos. Ainda que o tempo não é mais contado, milhões e milhões, lá nunca mais vai contar, mas ficar olhando para ele. Foi a expressão do escravo. Não quer manto, eu também não quero, você. Não precisa manto, é só entrar lá, é só chegar lá. Então Deus em Cristo, Cristo na igreja, o povo recebendo o batismo com o Espírito Santo em Pentecostes.
E a igreja do Novo Testamento, que foi o pregador da abertura, da inauguração da igreja do Novo Testamento, foi Pedro. Pedro pregou na abertura, ou melhor, na inauguração da igreja do Novo Testamento. Pedro pregou. Pregou um sermão de 15 minutos, converteu quase 3.000 almas. Vocês estão entendendo? E eles foram batizados. E eram 12, depois foi 120 pessoas. E ali, naquela pregação de 15 minutos, quase 3.000 almas aceitaram Jesus e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira etapa de Deus na terra, o terceiro estágio de Deus. Cristo na igreja. E Cristo na igreja, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele não parou lá. Ele se estendeu. Quando fala de igreja, fala-se da noiva universal, de Éfeso a Laodiceia, onde nós estamos. Então, Cristo, o mesmo fogo, disse o profeta. Um dia eu quero pregar aqui para vocês sobre as 7 eras da igreja, os 7 fogos, 7 espíritos, 7 fogos, né? Quero mostrar aqui para vocês como é que funcionava lá no Velho Testamento e descendo para o Novo Testamento. Tinha o candelabro das 7 lâmpadas. Deixa eu dar só uma pincelada aqui, ó. Tinha o candelabro das 7 lâmpadas, vocês conhecem. Eu até peguei e guardei aquele eles fizeram uma apresentação aqui no teatro, o candelabro aquele. Então eles pegavam o fogo do incensário, que ficava aceso dia e noite, anos, meses, e nunca apagava no templo. Existia um incensário com fogo ali dentro, largando, e tinha alguém que cuidava, botava as aromas ali dentro, e aquilo subia para agradar a Deus. Se você passar na igreja católica, quantos já observou isso na igreja católica? Uma luzinha lá dentro da igreja católica acesa, sempre. Quem já viu? É um símbolo, que lá é o símbolo do fogo, do incensário de Deus, né? E aquele fogo ficava aceso direto. Mas daí, sabe, quando eles fizeram, Deus mandou Moisés fazer o candelabro das 7 lâmpadas, e botou ali, encheu, você lê lá em, me fugiu a memória lá, capítulo 4 enfim, as 2 oliveiras. Quem se lembra onde é que está as 2 oliveiras? Com 2 raminhos, e ali foi Zacarias, capítulo 4 de Zacarias. Você vê lá 2 oliveiras, você vê que daquelas oliveiras saía 2 raminhos, ela saía 2 canudos, né? E aquele canudo ia até o candelabro das 7 lâmpadas. Quem entendia o que era aquelas 2 oliveiras? Aquelas 2 oliveiras era o povo gentil e o povo judeu. Vocês estão entendendo? Mambrana nos ensina isso. Povo gentil e povo judeu estavam uma à direita e outra à esquerda, mas dela saía 2 raminhos, 2 canudos, que ia para o pé do candelabro das 7 lâmpadas. Agora, por que saía do povo gentil, povo judeu, o candelabro das 7, 2 canudos, e o azeite descia para o pé do candelabro? Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque o povo, São João 1,11 diz, ele veio para que eram os seus, e os seus não receberam, rejeitaram. Mas todo quantos aceitaram, lhes deu o direito de ser chamados filhas e filhos de Deus. Não pela vontade do varão, e nem pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito de Deus. Então os judeus rejeitaram ele. Quando veio para o povo gentil, no ano 325, no concílio de Nicéia, ele foi rejeitado também.
Botaram ele como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Apocalipse 3, 20, o 21 por ali, nós encontramos que eis que estou à porta e bato. Ele foi jogado para fora. Então, tanto o povo judeu como o povo gentil não quiseram Jesus. Mas no ano 53 da era cristã, Paulo saiu com uma mensagem, que começou as 7 eras da igreja, que começou o candelabro das 7 lâmpadas. Então, quando eles rejeitaram o Espírito Santo de um lado e do outro, então ele começou a trabalhar com a noiva. Vocês estão entendendo? Então, aquele Espírito Santo que desceu em Pentecoste, ele veio do céu, quer dizer, pegou lá no templo, pegou lá do incensário, daquele fogo, e acendeu a primeira lâmpada. Vocês estão entendendo? É o fogo que veio do céu, né? Lá ele acendeu a primeira lâmpada, da primeira a segunda, da segunda a terceira, da terceira a quarta, da quarta a quinta, da quinta a sexta, da sexta a sétima. Então, o mesmo fogo que estava lá, ele passou por todas essas aqui. O mesmo Espírito Santo que desceu do céu em Pentecoste, ele trabalhou em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, e está trabalhando em Laodiceia. É o mesmo Espírito Santo. Não é outro, é o mesmo Espírito Santo. Por isso, irmãos, que esse Espírito Santo que nós temos hoje aqui entre nós, é o azeite rejeitado dos dois lados, é o azeite que está infiltrado em nós para nos dar a luz, para conhecer, para ter entendimento da palavra, o que é que significa a palavra. Então nós pegamos Apocalipse 10, 7, que nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E o único povo que conhece o segredo de Deus somos nós, porque nós temos a mensagem de um profeta. É ou não é? Temos a mensagem de um profeta. Então é Deus, é Cristo na igreja, o Espírito Santo, a unção de Deus, Deus na igreja. Se nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então agora habita em nós também. Toda a plenitude da divindade de Deus está sobre você. Só que não é a hora da manifestação dos filhos de Deus ainda. Você sabe que os filhos de Deus se manifestam gradualmente. Ele vem vindo assim devagar. Os filhos de Deus se manifestam com levantar de mão, aceitando Jesus como seu Salvador. Depois você começa a se manifestar na palavra, nas doutrinas, e vem seguindo as manifestações de Deus. Mas a manifestação, se lê a mensagem, adoção, manifestação dos filhos de Deus, você vai ver que quando os filhos de Deus se manifestarem mesmo, aquilo que o irmão José falar, vai acontecer. A noiva, você lê a mensagem, o tempo da unidade e o sinal, você vai ver ali que coisa tremendíssima. Um cristão renascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele é um Deus, ele é Deus na face da terra, Deus na totalidade, quando chegar a sua hora. Quando chegar a sua hora. Na mensagem de adoção, manifestação dos filhos de Deus, o profeta diz que vai chegar uma hora, irmã Amantina, que só vai falar. E aquilo que só vai falar vai acontecer. Qualquer um de nós falar, isso vai acontecer. Quando a totalidade, o tremendo batismo do Espírito Santo descer sobre a igreja. 48 da mensagem, 3 classes de crentes. Quando isso se cumprir, você vai ver que quando você falar, não é você falando, mas é Deus falando através de você. Então aquilo que você falar, as coisas acontecem. O profeta participou dessa natureza divina, como disse o irmão Brano, tomando as palavras de Pedro. Ele fala na mensagem, estatura no varão perfeito, que nesse corpo, nesta vida, nós ainda havemos de participar da natureza divina. Aqui.
E o irmão Branham tinha essa natureza divina, que quando ele foi lá no mato caçar, não tinha esquilo, não tinha nada, era um dia difícil, e ele precisava daqueles esquilos, então veio uma voz e disse: peça o que você quiser. E ele ficou pensando: é que eu vou pedir o quê? Ele disse: eu quero que haja esquilo naquela árvore, uma árvore que os esquilos não iam. Quando menos esperou, estava lá o esquilo pulando, e ele a mirou, pá, dentro do olho do esquilo. O esquilo caiu. E ele pensou que era uma visão, foi lá correndo, pegou, olhou, aquilo era sangue, era um esquilo mesmo. Poder criativo de Deus. Aquilo era um esquilo mesmo. Daí ele pensou, pegou, olhou, apalpou, molhou o dedo no sangue, diz: uma visão não sangra. E é verdade. Ele tinha. Quando ele pregou para aquele que era do testemunho de Jeová, e ele não acreditava, mas foram pescar com o irmão Branham. Era muito amigo, e eles pescando lá, o anzol do profeta correu, e ele puxou um peixinho pequeno assim, engoliu todo o anzol. E não tinha como tirar. O profeta pegou e puxou aquele anzol com a buchada do peixe para fora, arrancou para fora. E olhou ali, pegou e jogou aquele peixinho na água, porque era um peixinho muito pequeno. Aquele peixinho andava ali, por remanso ali, veio andando. Daqui um pouquinho, Deus falou ali. É que chamou a atenção do profeta. Diz: vai haver uma ressurreição. É a ressurreição. O profeta logo pensou na menina dele lá em casa, que tinha pegado um gatinho, tinha batido no chão, tinha estragado lá, tinha matado quase o gatinho. Pensou que vai haver uma ressurreição. Quem sabe é o gatinho. Daqui um pouco, fala a palavra para esse peixinho aí, que ele vai voltar à vida. Peixinho, eu te dou a vida em nome de Jesus Cristo. Aquele peixinho, você foi. O profeta ficou pensando: meu Deus, tanta gente morrendo de câncer, outro aqui e ali, e ressuscitando um peixinho. Deus disse assim: é para você ver que eu sou um Deus das coisas pequenas e das coisas grandes. Deus é um Deus que não escolhe para quem fazer o bem. Haverá uma manifestação da palavra falada na boca do povo de Deus. Irmão Branham chega dizendo uma mensagem: as coisas não acontecem hoje, na mensagem A Queda do Mundo, ele diz. As coisas não acontecem hoje, sabe por quê? Porque se você orar para uma pessoa e ele ressuscitar ali, você vai bater no peito e dizer: eu orei, fui eu, se não fosse eu, não tinha ressuscitado. E você vai se matar. Você vai morrer. É a mesma coisa desse profeta. Se José quisesse o meu aparelho de barbear, minha navalha de barbear, pai, dá aqui que eu quero passar no rosto. O profeta dizia: eu não ia dar para ele essa navalha de barbear, porque ele ia se matar, ele ia cortar a veia e ia morrer. Porque eu sei mais a respeito de José do que ele mesmo sabe a respeito dele. E o profeta diz: Deus sabe mais ao nosso respeito do que nós mesmos sabemos do que nós somos. Por isso que muitas vezes não dá, porque nós estufamos, nós se matamos as coisas. Mas vai chegar uma hora que a maturidade, que ele empareia essas coisas, e nós teremos o poder da palavra falada em nós. Vocês estão compreendendo? É Deus, é Cristo na igreja. Quando Cristo está na igreja, as coisas vão acontecer. Agora, Cristo na igreja, e a igreja, aonde? No reino restaurado. Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Na mensagem A Unidade de Deus, parágrafo 186, o irmão Branham diz que o reino de Deus é a palavra estabelecida em poder. E o reino de Deus, Jesus diz, está dentro de vós, está entre vós. Na mensagem a unidade, o irmão Branham diz que o reino de Deus é a palavra manifestada em poder,
a palavra de Deus manifestada sobre o povo de Deus. Esse é o reino de Deus. Então agora pensa bem, vamos pensar junto. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. O que é o reino restaurado? É essa mensagem. A restauração da palavra, batismo em ação, como ele é no original. Vocês estão em nome de Jesus Cristo, voltando ao original, restaurado. A ceia verdadeira sendo restaurada, está restaurada. Pão asmo, vinho puro, lava-pés. Restaurado, 1 Coríntios 14, 34 em diante, que as mulheres não podem ser uma pregador nas igrejas. Está restaurado ou não está? Cada partícula da palavra, ela está restaurada através do profeta. Isso quer dizer, revelada para nós. A igreja no reino restaurado. Então a igreja não está restaurada na sua totalidade, mas ela está dentro do reino restaurado. Vocês estão compreendendo? A igreja está no reino restaurado, só que ainda não estamos restaurados, porque existe um processo a passar. Mas você está no reino restaurado. Então você pode ver que a palavra está restaurada e nós estamos dentro do reino restaurado, que é a palavra restaurada, a palavra revelada. Você não é restaurado, mas você é uma pessoa revelada. Ou não é? Nós somos uma pessoa revelada. Não estamos ainda restaurados como devemos ter. Porque nem o Ed ainda não está, nada está restaurado. Mas o irmão Brana diz, a televisão será restaurada, o Ed será restaurado, tudo que nós vemos será restaurado, o ser humano será restaurado, tudo será restaurado e voltará. Aquilo que era um Ed de Deus, ele se tornou um Ed satânico, mas agora, nos fins dos tempos, na conclusão, no desfecho final, ele voltará a ser o Ed de Deus novamente. Coisa, né? A natureza geme, está ali em Romanos 8, 32. A natureza geme, e está gemendo, juntamente que nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. A redenção de nosso corpo. Você não geme? Quem que não está gemendo nesse tempo que nós estamos vivendo? Faltando comida, faltando roupa, faltando isso, faltando aquilo outro, né? Não damos conta nem de quase de viver. Estava vendo ali que as pessoas, sabe que as mulheres estão mais, já estão mais, como é que diz o outro, mais pensativa, mais pontual do que os homens? Não me recordo quantas mulheres a mais do que o homem está colocando suas dívidas em ordem. É um bom sinal. Estão lutando, estão economizando aqui, economizando ali, elas estão se restaurando. E os homens também estão lutando, mas mais a mulher que está colocando em ordem suas dívidas do que os homens. Igual o homem é mais relaxadão mesmo, né? Você deu risada, mas é verdade. Mas é assim mesmo. Então a coisa está voltando ao pé da estaca, para ter um princípio de novo. Então Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado, que é a palavra restaurada que nós estamos dentro. E essa palavra, se ela é restaurada, ela nos restaurará de novo também. É somente nós, desde que nós seja parte dessa palavra. Então agora, quando nós observamos os 3 estágios do povo de Deus que saiu do Egito, porque nós somos um povo de Deus. Nós vemos o Egito, vemos o deserto e vemos a Canaã. E eles não podiam chegar até a Canaã sem sair do Egito e passar pelo deserto. Porque o deserto era uma etapa de purificação, uma etapa de classificação para aquele povo.
Porque nem todos, disse ali em Romanos que nem todo Israel é israelita, nem todos os hebreus que saíram de lá, eles chegaram na terra prometida. Eles eram, vamos dizer assim, preordenados para chegar na terra prometida. Não. Mas assim que eles saíram do Egito, eles passaram pelo deserto, eles passaram pela prova. E exatamente na prova, na mensagem, há sempre presente a água da rocha. O que eu gosto dessa mensagem, há sempre presente a água da rocha, eu gostaria que você conseguisse ela. Porque ali tem tudo que nós precisamos, estar ali dentro daquela mensagem. Há sempre presente a água da rocha. E o profeta diz que foi exatamente na hora das provas que eles abandonaram a Deus. Ali no deserto, eles passaram por aquela etapa de purificação, de classificação, de provas. E exatamente ali que eles abandonaram a Deus. Foi na hora das provas. Agora, Deus nunca abandonou eles. Eles se separaram de Deus, agora Deus nunca se separou deles. E o profeta chega a dizer ali, que a rocha permaneceu no meio deles o tempo todo. Foi eles que se afastaram da rocha. E a rocha, Coríntios 10, diz que era Cristo. E Cristo nunca se separou de você. Você que se separa de Cristo. É nós que se separamos de Cristo. Não é Cristo que se separa de nós. Ele sempre está ali no mesmo lugar. A hora que você quiser buscar Ele, você vai e busca Ele na palavra, Ele está sempre ali, ó. Nós que se afastamos, nós que se desnorteamos, nós que vamos para outro, tomamos outro rumos ignorados, e não permanecemos naquilo que disse Deus, através da sua palavra. Vocês estão compreendendo? A igreja no reino restaurado. Então, era o Pai no Filho, o Pai em Jesus, daqui a um pouco era Jesus, o Filho no Pai, quer dizer, voltando a ser o que era, 13 de São João. Você lê no começo ali, você vai ver que ele voltou a ser o que era. Então, era o Pai desceu no Filho e o Filho voltou ao Pai. Então, nós observamos isso, que aquela coluna de fogo era Jesus. Lá com Moisés, caminhando no deserto, era Jesus com Moisés, ele era o anjo do pacto. Vocês estão entendendo? E Jesus que começou lá, ele veio passando, caminhando com o povo, guiando o povo, até hoje ele está guiando o povo ainda. Na mensagem Hebreus, capítulo 3, vou ler aqui, logo vou encerrar aqui, ó. 132 em diante. Então Deus desceu em uma grande faixa de luz com um halo e varreu o arbusto e começou a se revelar a Moisés. Ele se revelou primeiro a Moisés. Moisés disse: você sabe, como tivemos a lição outra noite, disse o profeta, como quando Jesus estava aqui na terra, ele disse, bem, antes de Moisés existir, eu sou. Aquele era Jesus na sarça ardente, naquela coluna de fogo, era Jesus. Veja, e Jesus hoje é o mesmo, ele se revela numa coluna de fogo, e Moisés teve a experiência, e ele desceu até o Egito, ele pregou o Evangelho, as boas novas, e os sinais e as maravilhas seguiram. Vocês entenderam isso, irmãos? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? A mesma coisa é hoje. A coluna de fogo foi enviado para Moisés, e Moisés foi enviado para os filhos de Israel. Vocês estão entendendo? O irmão Brana, você sabe que a coluna de fogo estava sobre a cabeça do irmão Brana. A coluna de fogo não foi enviada para a noiva, mas foi enviado para o profeta. E o profeta foi enviado para a noiva. A coluna de fogo guiava Moisés, e Moisés guiava o povo. A coluna de fogo foi enviada ao profeta, e o profeta tomava a palavra, recebia a mensagem,
e entregou para nós. Nós temos aqui 1000 e tantas mensagens pregadas. Isso aqui não é uma invenção ou uma ideia do profeta William Marion Branham. Isso aqui é uma inspiração divina que veio através de cada palavra que já estava escrito. Marion Branham não aumentou e não diminuiu, porque senão ele estaria transgredindo a palavra de Deus de Apocalipse 22, 11, por ali nós encontramos, que não é para aumentar e não é para diminuir. Porque quem aumenta, aumenta as pragas que está para vir. E quem diminui a palavra de Deus, ou tira a parte da árvore da vida que está escrito neste livro. O irmão Branham só tomou. Deus só levou ele para as Escrituras e vivificou, revelou ela para nós. E essa coluna de fogo era o anjo que vinha falar com ele, trazer e dar as ordens, dar as coordenadas, o que ele devia fazer. E eles podem ver, que você que é leitor da mensagem, você sabe, que ele não levantava uma mão para orar para uma pessoa, se o anjo não dissesse para ele orar. Ele não falava sobre a vida de uma pessoa, se primeiro ele não tinha uma visão para dizer sobre aquilo. Ele era uma pessoa subordinado, ele era obediente a Deus, ao anjo, à voz do anjo. Então ele era simplesmente um homem que estava esperando por alguém lhe mandar. E esse alguém que lhe mandava era Deus lhe mandando, e quando Deus mandava as coisas aconteciam. Você pode ver lá o menino lá da Finlândia. Quanto tempo atrás lá, ele teve aquela visão daquela criança que um carro ia bater, ia matar, e ele chegava e ia orar e ia ressuscitar. Ele já tinha escrito nas páginas brancas da Bíblia. E quando ele chegou com os irmãos ali, e ele viu aquele acidente, viu aquele cúmulo de gente, e quando ele chegou ali, ele viu a criança. Ele disse para o irmão, traz minha Bíblia de lá. Trouxeram lá, ele abriu ali, bem no meio ali, começou a ler lá, e começou a verificar. Não, é esse. Daí ele desafiou. Ô gente, para aí. Polícia, tudo em volta. Se essa criança ressuscitar, se eu orar por essa criança, e essa criança ressuscitar, vocês aceitam Jesus? Quantos se rendem a Cristo? Todo mundo. Imagina uma criança esbagaçada embaixo de um carro. Todo mundo. Então ele pediu licença, foi ali, dobrou o joelho e orou para aquela criança, e a criança começou a se mexer. Ressuscitou. Porque Deus já havia falado, já havia dito que aquilo ia acontecer. Então, quando ele chegou ali, leia na mensagem, humilha-te. Ele estava doente, ele estava ruim, ele estava arrebentado, ele estava exausto, ele estava estressado, ele estava ali com, não sei. E Deus mostrou uma visão para ele. Alguém, uma mãe ou alguém vai trazer uma criança, mostrou até a cor da roupa da criança. E quando você orar, essa criança vai sarar e você vai sarar junto com essa criança. Você vai sarar junto. E quando aquela mãe vinha, eu não sei se é a mãe, deve ser a mãe, vinha com aquela criança com uma roupinha marronzinha, vinha vindo, e ele começou a olhar, e Deus falou para ele assim, essa é a criança. E quando ele orou, a criança sarou e ele sarou também. Esse é um Deus que nós servimos. Eu digo para você, nós damos testemunha do irmão Branham, damos testemunho de Jesus, damos testemunho dos profetas. E o profeta pregou aquela mensagem. Se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? Os milagres não acontecem, sabe por quê? Porque nós não cremos na nossa própria oração. O profeta cria. O irmão Branham disse, por que acontecia com Pedro, com os apóstolos? Por que acontecia os milagres, as coisas que aconteciam lá, cura e ressurreição? Por quê? O profeta disse, porque eles eram homens de poucas palavras. Eles só falavam aquilo que deviam falar. Então, quando eles falavam, aquilo viravam as costas e deixavam que aquilo acontecesse.
Agora nós oramos para uma pessoa, às vezes fica orando, ou vem 5, 6 pessoas, 7, 8, 9, não sei quantas pessoas. Mas o culto estava abençoado, eu orei por tantas pessoas. Eu orei por tantas pessoas, orei por isso, orei por aquilo. E nós tocamos trombetas daquilo que nós mesmos fizemos. E Deus não se agrada disso. É por isso que nós se matamos muitas vezes se as coisas acontecem. Mas se nós se permanecer simples, humilde, você vai ver que as coisas começarão a acontecer. Vou encerrar aqui. A coluna de fogo foi enviada para Moisés, e Moisés foi enviado para os filhos de Israel. E eles estavam supostos a seguir a Moisés. Eles podiam ver Moisés. Você está vendo? Eles podiam ver Moisés. E Moisés via a luz. Quantos viram a coluna de fogo? Aquela que apareceu na cabeça do profeta na foto lá. Quando o profeta estava lá. Não. Quantos viram? Você tem relato que eles viram a coluna de fogo quando ele tirou a foto lá em cima. Aquela multidão que estava ali, estava vendo ou não? Não estava. Saiu na foto. Agora o profeta sabia que tinha a coluna de fogo ali. Moisés sabia que a coluna de fogo estava ali, ele via. E daí o profeta vem dizendo aqui, Moisés via a luz, e ali ia eles, aqueles que criam. Quando eles partiram, eles chegaram no Mar Vermelho, e tudo que eles nunca tinham visto mais sinais e milagres e coisas acontecendo, enquanto estavam quietos na velha terra do Egito. Tudo lá não tinha nada. Mas quando eles saíram ali, em sua jornada, eles recém-convertidos, tirados fora daquela terra, então logo você fica sabendo que eles tiveram os milagres, mas eles também tiveram problema. Eles entraram nos milagres ali, eles presenciaram os milagres, mas também eles presenciaram os problemas, entraram em problema. E Deus, o profeta diz, Deus nos guia ao problema. Geralmente Deus nos guia ao problema, para ver qual é a sua reação, qual é a sua atitude. Então, se você está na terra prometida, no reino restaurado, você não tenha dúvida que você vai ser abençoado. Deus vai te restaurar. Deus nos vai restaurar. Por quê? Porque é Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja não restaurar. E o irmão Brando diz assim, nós ainda não estamos, num sentido, ainda não estamos no reino, totalmente no reino restaurado. Mas demos um passo para dentro do reino restaurado. Você deu um passo para dentro do reino restaurado. Você está vendo? Então agora aqui começa a junção do tempo. Começa a fechar o ciclo do tempo. E o ciclo do tempo é voltar a ser o que era. Nós viemos da eternidade. Na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, uma bem pequenininha assim, Quem tem aquela? Revelação de Jesus Cristo. Tem a foto de Jesus, uma foto do Jesus, aquela do órfão assim. Uma bem pequenininha. Quem tem aquela mensagem? Meu irmão tem. Você vai ler naquela mensagem que o profeta diz assim, que nós viemos da eternidade. E tem 2 homens, 2 mulheres. Uma caminha aqui e outra caminha na presença de Deus. E a mulher e o homem que veio de Deus, aquela que caminha na presença de Deus, ela age como? Como uma santa, como um santo. Porque aquela que está aqui é o que está lá. E aquele que veio de Deus nunca mente, nunca faz isso, nunca faz aquilo, nunca faz aquilo outro. Porque ela veio aqui para caminhar aqui na terra, para representar aquele que está lá em cima. E nós estamos aqui, o irmão Breno disse exatamente para isso, para revelar o que é e quem é Deus. E Deus não se revela a não ser através de eu e você, de cada um que está aqui. Deus não pode mostrar nada para esse mundo. Mas, como dizia o nosso saudoso irmão Bonifácio, se tem um povo que Deus se agrada é de nós.
Não fizemos, não estamos fazendo tudo o que devemos fazer, mas estamos lutando para fazer. Vamos ficar de pé? Deus, Criador dos céus e da terra, nós viemos aqui nesta hora para ouvir, para saber, para conhecer a maneira do Senhor, para saber como o Senhor age, como o Senhor trabalha, a maneira do Senhor agir entre o seu povo, da onde o Senhor veio, aonde o Senhor está e para onde o Senhor está indo. Naquela mensagem que o profeta nos ensina, Pai, manto usado, ele diz que um único livro que pode dizer de onde viemos, aonde estamos parados e para onde estamos indo, é a Bíblia. A Bíblia tem condição de falar isso, Pai. E a Bíblia é a boca do Senhor, por isso nós ouvimos ela com atenção e procuramos, meu Deus, estar enquadrado com aquilo que o Senhor tem falado através das Escrituras Sagradas. Aqui está um pequeno povo do Senhor, uma pequena partícula da noiva do Senhor Jesus Cristo. Pai, permita que quando nós vier aqui, cada vez que nós vier aqui, o Senhor fale com nós. Possamos vir aqui com a intenção de ouvir o Senhor falar. Pai, abençoa teu povo, abençoa os irmãos que vieram aqui nesta noite, que levamos de volta cada um a nossa porção, levamos para nossas casas. Em nome de Jesus Cristo, cura o enfermo nesta hora. Se tem alguém doente, que receba a cura divina. Se tem alguém perturbado, receba a libertação. Se tiver alguém que está sofrendo por uma coisa ou por outra, Pai, nesta noite, que saia daqui livre desse mal. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos e repreendemos toda incredulidade, todo mal, para que haja uma fé pura no coração da noiva do Senhor Jesus Cristo. Deus, nesta hora estamos te agradecendo pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de nós poder ouvir o Senhor, poder tirar o nosso tempo e chegar aqui para ouvir a palavra, em nome de Jesus. Maravilhosos hinos foram cantados. Corações se alegraram na tua presença nesta noite através dos hinos. Agora, precisamos de ter uma certeza de salvação através da sua palavra. É isso que precisamos, Pai, como disse o teu profeta na mensagem de adoção. Que a graça nos salva e o sangue do Senhor nos conserva limpo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, agora abençoa teus filhos, nós te pedimos, para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Uma oração para mim.